Eu que escuto tantas pessoas todos os dias, muitos relatos da vida, não tem como não refletir sobre a vida contemplando a natureza, como a gente está fazendo aqui agora. E assim, a minha mensagem provavelmente você não consegue ficar assim, porque a gente quer velocidade, a gente é curioso, a gente quer dopamina, quer só rodar um vídeo a mais, um vídeo a menos, mesmo que sejam insignificantes de conhecimento. Mas dessa forma a gente perde a capacidade de contemplar. Como é importante contemplar as coisas, agradecer pelo que nós temos. Você já agradeceu hoje por mais um dia de vida, por estarmos aqui como turistas desse universo? Gratidão. Fala pessoal, bom dia. Estamos aqui fazendo uma caminhada na Ilha do Mel. Ai, como é gostoso olhar essa natureza, como é gostoso contemplar a natureza, o silêncio, o barulhinho das ondas, dos pássaros, contemplando a beleza da natureza e contemplando também o céu, as árvores, a areia, com certeza.
nos faz refletir como a gente convive pouco com a natureza, né? Dentro de uma cidade, excessivamente nos eletrônicos, e a natureza ela tem um ritmo, um tempo, que às vezes a gente quer acelerar esse tempo, né? E é muito comum lidar com isso, com o desejo de querer produzir mais, o desejo de querer trabalhar mais, aquela ambição que o lado urbano nos traz. Mas aí a gente, contemplando a natureza, a gente percebe como a vida é simples. A gente não precisa de muito para ser feliz. A gente não precisa... E a gente precisa respeitar muito o ritmo da natureza. A gente tem muito que aprender com a natureza. Ela nos ensina o respeito com a perenidade, o respeito com o olhar de um dia, de uma oportunidade, de viver hoje, não deixar para amanhã, mas viver no presente. Tudo isso estou falando aqui inspirado com as reflexões da minha mente mesmo, sem ler nenhum roteiro ou sem ter algum script, mas simplesmente contemplando aqui esse momento, esse ambiente, essa natureza maravilhosa, de que ao mesmo tempo que nós somos uma poeira no meio desse universo gigante, a gente também tem uma consciência muitas vezes de que nós somos infinitos. E ontem essa era uma reflexão que eu estava fazendo junto com a Franciele, minha esposa, que está aqui do meu lado, que a gente estava fazendo olhando para as estrelas ontem. Aqui tem um lugar específico ali, que é tipo uma rede assim, elevada, que é possível ver bem as estrelas e ficar numa posição assim bem relaxado, bem confortável, por sinal. E eu perguntei para ela assim, falei: qual que é a primeira coisa que te vem no pensamento quando você vê as estrelas assim? E ela me respondeu como a gente é pequeno, que foi exatamente o que eu tinha pensado, para você ver, né? E eu acho difícil alguém não pensar assim também, observando a distância que as estrelas estão, a claridade bonita que elas têm e a vastidão do universo. Mas ao mesmo tempo, essa mensagem nos passa, claro, a insignificância da nossa existência diante do universo, mas ao mesmo tempo a gente contempla estar dentro dele, né? Fazer parte desse sistema e observar como as coisas são vastas, né? Como o tempo é só um objeto de medida, né? E que a distância, o tempo é relativo quando se olha para as estrelas, levando em consideração que elas nem estão mais ali, mas está ecoando, né? Transmitindo ainda a sua imagem. E às vezes isso soa como a vida, né? A vida, às vezes a gente nem tá mais aqui, mas ainda ecoa o brilho de algumas pessoas nos nossos sentimentos. Então, a natureza nos coloca para viver o momento.
E lembrar que os sentimentos, eles são como uma onda, né? Eles vêm e voltam, eles molham e secam, eles refrescam às vezes, mas eles também ressecam. Ou seja, o desafio é a gente ter coragem para mergulhar neles. Mergulhar e ter o preparo para sair, né, da arrebentação, para conseguir nadar no meio disso tudo. Ó, final. Não tem como eu que escuto tantas pessoas todos os dias, muitos relatos da vida, não tem como não refletir sobre a vida contemplando a natureza, como a gente está fazendo aqui agora. E assim, a minha mensagem é pra gente... Eu sei que eu tô fazendo um vídeo aqui, tô inclusive no celular da minha esposa aqui, da Fran. Por quê? Porque esse final de semana eu quis me desconectar completamente e perceber como a gente tá realmente viciado nas telas, né? Acho que é uma coisa quase que universal, assim. Lógico, aqui estando, a gente repara que não dá para generalizar, tem pessoas que não, pessoas algumas mais, algumas menos, mas na minha realidade eu me peguei completamente viciado nas telas, né? Sempre com preocupações, mas é importante a gente se policiar disso, viu? Importante a gente se policiar, tirar um final de semana para desintoxicar disso, entender que a vida tá aqui, nós somos a vida e a tecnologia veio para nos servir, não para nós servirmos a tecnologia. Então, a minha gratidão aí para vocês que estão me acompanhando. Falei demais, mas ser psiquiatra, estar na natureza, não tem como não refletir coisas que a vida nos traz. Olhe para o longe. Olhar para o longe é importante quando a gente está acostumado a só olhar por perto. Já percebeu que na cidade que a gente olha perto demais, olhar para o longe relaxa a gente.